Boa noite, pessoal. Estamos começando mais um Fala aí, Jô, aqui pela rede ConnectV. O nosso entrevistado desta noite é psicanalista, consultor empresarial, palestrante, escritor, entre tantas outras atividades. Estou falando do Master Coach Sérgio Ricardo. Sérgio, seja muito bem-vindo aqui ao Fala aí, Jô, dessa noite. Jô, prazer imenso estar aqui no seu programa, falar de assuntos tão pertinentes à gestão de comportamento, competências, alta performance. Estou muito honrado de estar aqui hoje. Maravilha, nós que agradecemos a sua presença. Vamos falar um pouquinho, nesse primeiro bloco, vamos falar sobre o comportamento, sobre saúde, os distúrbios. Você tem uma teoria muito interessante sobre os tipos sanguíneos, né? Exatamente. A gente trabalha há mais de 25 anos com a identidade genética baseada no tipo genético da pessoa, que é o seu tipo sanguíneo, né? Esse estudo vem de Peter Adamo, lá de Connecticut, dos Estados Unidos, há mais de 70 anos. E no Japão, ele é matéria de filosofia de vida, de filosofia de empregabilidade, de contratação, de promoção, de casamentos, né? E no Brasil, a gente vem fazendo esses atendimentos com primeira base do nosso atendimento é em cima do tipo genético. Então, sangue O, sangue A, sangue AB, sangue B, desde a alimentação, porque a resposta do sistema nervoso que é importante. Então, muita gente vai pelo QI, pela inteligência, pela preparação intelectual. Mas antes de qualquer coisa, você tem a resposta do sistema nervoso. E baseado nessa resposta do sistema nervoso, você consegue fazer com que as pessoas tenham muito mais equilíbrio, menos intoxicação e intolerâncias, né, alimentares e por agentes tóxicos do ambiente, e também a desenvolvimento e alta performance. Então, na hora que você consegue modular o sistema nervoso, você consegue ter um indivíduo muito mais saudável e com muito mais coerência cardíaca, com muito mais disponibilidade funcional. Esse é o princípio da história. E me fala uma coisa, o que o sangue entra nessa... Porque a gente tem, né? Tem o sangue A, B, AB, O, cada um tem. E você consegue fazer todo o tratamento, vamos dizer assim, em cima do tipo sanguíneo da pessoa? Então, nós temos ou marcadores. Orientações? Os marcadores biológicos, nós temos vários no corpo, dependendo do sangue. Dentro da nossa avaliação, nós temos identidade genética, neurometria funcional encefálica, neuroanálises, né? Nós temos os níveis de consciência, dominância cerebral e parapsicometria. Então, para você combinar neuroanálises, níveis de consciência, dominância cerebral e parapsicometria, você tem um marcador principal, que é a identidade genética, que é o sangue. Então, por exemplo, um cara que é sangue O, ele tem uma resposta ao ambiente, a resposta de comportamento, que no mesmo ambiente um sangue A não vai ter aquela resposta. E se o líder, se a mãe, se o companheiro, a companheira não sabe lidar com isso, o ambiente pode se tornar um ambiente tóxico, um ambiente desagradável, desconfortável. Não porque gosta ou não gosta, sabe ou não sabe, mas você não consegue assimilar a resposta do sistema nervoso. Então, um sangue O. Se você quer ganhar um sangue O, você desafia ele. Você trabalha com desafio, alta performance, mas base é desafio. O sangue A já não é acolhimento. Se ele não se sentir útil ajudando, para ele não é salutar, não é saudável. Um sangue B, se ele não se sentir uma pessoa ímpar, não se sentir uma pessoa diferenciada, você não tira o melhor proveito dele. E se você não tiver com sangue AB, não aplicar dinamismo, multitarefas, multidominante, ele não se sente confortável na situação. Então, na hora que você sabe empregar o verbo, você tem uma técnica verbal cognitiva, a ponto que o sistema nervoso do outro responda de maneira saudável e ele não se sinta oprimido com você, não se sinta desconfortável, você tira mais do outro, você traz o outro muito mais para perto de você. E o que nós queremos em relacionamento, em sociedade, é independente do foco da meta, você tem que ter uma boa atuação com a pessoa, né? Você não pode ser sabotado pela sua equipe, você não pode ser destituído de algumas funções porque o teu jeito incomoda outras pessoas. E aí, numa época que nós estamos vivendo de compartilhamento, na era da informação do compartilhamento, eu sempre brinco em treinamento assim, o seu Wi-Fi, né? Nós estamos aqui num programa, você vai numa reunião, você está numa empresa. Na hora que você sai da sala, a sua anteninha Wi-Fi ficou ligada. As pessoas vão compartilhar falando bem de você ou mal?
Porque é isso que vai fazer a diferença hoje. Então, se muita gente acorda de manhã para dar certo na vida, fazer as coisas, mas elas têm que entender que dinheiro hoje cai no colo por compartilhamento. Não cai no colo porque você está matando um leão por dia. Você tem que usar inteligência. Por isso que a gente tem tanta TI hoje, tanta informação, tantas redes sociais, para que a gente possa fazer dinheiro de uma maneira mais inteligente. Então, a sua antena Wi-Fi é importante estar ligada e todo mundo compartilhar, olhar para você e você saber lidar com qualquer tipo de sistema nervoso. E você trabalha isso desde um atleta de alta performance até um empresário, um mega CEO, administrador de empresas. A gente tem cúpulas de banco, alto executivo de banco, a gente tem atores de televisão, cantores, né? Tem pilotos de Fórmula 1, pilotos de Indy, pilotos de Stock Car, a gente tem dona de casa, a gente tem líderes, empresas de contact center. Então, sistema nervoso, se for terráqueo, a gente consegue entender. Se não for terráqueo, né? Se for terráqueo, tudo bem. E me fala uma coisa, a gente estava conversando ali nos bastidores, aquela história do leite, do sangue, como que funciona isso daí? Vamos lá. A gente está com um problema hoje. Para cada sangue tem uma dieta? Tem uma dieta certa, né? E assim, a genérica, vamos entender a genérica. A gente está numa parte da evolução nossa de genes que a intolerância à lactose é muito forte, a intolerância ao trigo é muito forte. Esse é o primeiro ponto. Só que a gente tem um outro problema que é maior, que o nosso genoma, ele sabe lidar com bactérias, né? E a partir da Segunda Guerra Mundial, nós tivemos 80 mil substâncias químicas inventadas. Então, o nosso sistema nervoso, o nosso sistema autoimune não sabe lidar com essas 80 mil substâncias. Quais são elas? Você tem desde um desodorante que você usa com muito alumínio para não ter odor. Você tem a sua pasta de dente que tem flúor. Você tem o pãozinho que você come todo dia que tem glúten, bromo e cromo. Você tem o leite que tem lactose e fora a química que coloca para ele ficar dentro, conservando. Você tem o rímel que você usa, você que é mulher, você tem o batom, você tem a bijuteria que você coloca. Tudo isso é um ataque químico, de substância química, em cima do nosso genes. Que até 1920 não tinha isso. Até a Primeira Guerra não tinha. Então, além de você poder estar oxidado, perdendo muito elétron, e, portanto, você é uma pessoa oxidada, você ainda tem que respeitar a sua identidade genética. Então, o sangue O, ele tem um pH no estômago com muito alto. Então, ele pode digerir leite bacana, ele pode digerir carne, né? Ele pode digerir tudo que é proteína animal com facilidade, porque o pH é muito ácido do estômago. O sangue é o oposto. Ele não pode digerir carne vermelha, porque o pH é baixo. Então, ele tem que ser mais vegetariano, ele tem que trabalhar mais. Só que para ambos os tipos genéticos, né, O e A, leite de vaca, farinha branca, esquece. Já o B já pode mais. O AB já não pode também. Então, a historinha é assim. Nós vivíamos em árvores, lá atrás, descíamos para caçar, voltava para a árvore, com medo de ser atacado. Então, a gente era sangue O. Aí começamos a ter mais gente na árvore e falou, não, a gente quer viver lá, vamos descer da árvore. Ficamos na terra. Criamos famílias, clãs, sangue A. Plantamos, sangue A. Acolhimento, sangue A. Aí os rebeldes ali falaram, não, mas não posso morar só aqui, tem um espaço, eu quero ir lá para a montanha, eu quero fazer isso, eu quero ir para o deserto, eu quero ir para o mar. Sangue B, nômade. E depois esse povo todo afastado olhou para a cidade e falou, não, mas lá na cidade também deve ser mais legal do que aqui. Porque aqui a gente está passando um frio danado. Aí vai para a cidade, começa a viver em cidade, muita coisa ao mesmo tempo. Sangue AB. Então essa é a nossa evolução. Então a epigenética envolve a nossa transformação da identidade genética. Só que a gente tem que respeitar a nossa herança genética, a nossa carga genética. E a nossa carga genética hoje ela é mal falada, porque as pessoas que não sabem sobre isso, não estudam sobre isso, acham que isso é bobeira. Eu tratei mais de 25 mil pessoas com laudo científico nas mãos. Então, isso é muito sério, é ciência pura. Só que as pessoas esquecem que, por exemplo, ao invés de ficar tomando remediando a vida inteira, com algumas ações protocolares de alimentação, nutrição funcional, suplementação e qualidade de sono aliado ao seu tipo genético, a sua qualidade de vida sobe
Muito. E você não tem doença psicossomática, por exemplo. E você tem um corpo muito mais saudável. Então, se você respeita a sua identidade genética, você tem muito mais facilidade de ter alta performance. Porque o problema nosso é, por que você não tem energia para ser o bambambam, blaster, master, celestial? Porque o cérebro ele faz uma economia. Se está sobrando energia, ele libera para as funções cognitivas finas, para o centro executivo do cérebro que é atrás da testa. Se não está sobrando energia, ele tem que manter batimento cardíaco, ele tem que manter metabolismo, ele tem que manter a vida. Então muita gente não tem capacidade de comunicação, capacidade de persuasão, capacidade de decisão, capacidade de um processo decisório mais, né, de sob pressão saber trabalhar. Por quê? Porque ele não tem disponibilidade funcional para isso. Mas por que ele não tem? Porque a reserva funcional é baixa. E ele vive num grau de estresse alto. Então, o cérebro dele, com o sistema nervoso, regula a energia dele para fazer o dia a dia. Aí você fala para mim, vamos fazer um treinamento, uma terapia. Mas se não tiver um corpo habilitado, o software que ele quer rodar aqui em cima não vai rodar num hardware de péssima qualidade. Então a identidade genética vem para você entender que você pode deixar seu hardware bom para rodar o software do milionário, do mais comunicativo, do melhor pai, do melhor líder, rodando. Agora, se você não tem isso e você está fazendo já rodando no alto, mas você vai ser o mais rico da enfermaria. Você vai ser o mais rico da sua rua e vai ser o mais doente também. Então, muitas vezes que eu atendo hoje os executivos, altos executivos, assim, eu tenho alunos que há 3, 4, 5 anos atrás a gente falava, toma cuidado, você está assim, você está assado, não sei o quê. Isso aqui vai te gerar uma psicossoma lá na frente. Aí passa 3, 4 anos, aparece carequinha, porque está fazendo quimioterapia e radioterapia, sem pelo nenhum no corpo. E aí fala, professor, agora eu entendi. Então a gente quer evitar isso nas pessoas, porque isso é evitável, né? Mas precisa ter uma dedicação, precisa ter hábitos disso. E a identidade genética é o primeiro marcador para a gente poder seguir um padrão de vida, uma qualidade de vida melhor para as pessoas. Maravilha. E me fala uma coisa, a gente estava falando também sobre tempo, futuro, e você não admite, por exemplo, a pessoa que fala que perde tempo, né? Perde tempo, né? Tempo é uma coisa maluca, porque assim, nós temos, dentro da ciência, Harvard estudou agora na arte da felicidade. Olha, não sei se as pessoas já pensaram nisso, presta bem atenção no que eu vou falar. Você tem o tempo biológico, você tem o tempo cronológico, você tem o tempo psicológico, você tem o tempo espiritual. Então, para cada pessoa, você acorda de manhã, demora para entrar no ar, no pique. Tem gente que acorda em 2 minutos, está no pique. Tem gente que precisa de 2, minha mulher precisa de 2 horas. Se tem uma perda na família, alguém morreu, tem gente que fica em luto 1 ano. Tem gente que fica 1 minuto. Você tem uma ansiedade, porque vai ter uma festa, vai ter uma viagem. Tem gente que, para assimilar aquela coisa boa, fica ansioso já 6 meses antes. Tem gente que não. Então, o tempo é relativo. Só que as pessoas não valorizam que 250 mil pessoas não acordam todos os dias. Isso é a Organização Mundial de Saúde. As pessoas não acordam porque morrem dormindo. Então, dizer que não tem tempo é falar para Deus ou para a vida ou para quem você acredita que assim, eu não estou pronto para dar certo. Porque se você está acordado, respirando, aproveita, porque você tem hoje. Eu não sei se eu vou terminar o dia hoje. Meu pai ele tem AVC há mais de 19 anos. Um atleta lindo, maravilhoso. Num dia para o outro, eu estava conversando com meu pai numa quinta-feira à tarde. Nunca mais conversei com meu pai. Até hoje ele está numa cadeira de rodas. Então, como é que não dá tempo? Se você está acordado, você acordou um dia, já glorifica, né? Você fala, estou bem. Nossa, o que tem para fazer? Então, falar que não tem tempo é desprestigiar o que Deus está te dando, que é vida em abundância. Agora, problema, nós estamos aqui para vencer. Dificuldade, nós estamos aqui para crescer. Fracasso é só feedback de sucesso. Isso aí é programação na sua mente, e a mente ela é um elefante na floresta com um monte de macaquinho na frente, que são as distrações. Se você não consegue controlar seu elefante, vai fazer terapia. Porque as distrações não vão parar de ter e você tem que botar o elefante para deitar. Se você não tem essa cultura, precisa se preparar. Porque todo dia vai aparecer um caminhão de problema na sua frente. E se hoje você não resolver esse caminhão, amanhã vai encostar o segundo. E depois de amanhã, vai chegar um dia que você vai ter um comboio de caminhões. Então, falar que, porque o tempo...
muito cuidado com o tempo, porque o tempo é uma coisa muito séria. Maravilha. Bom, pessoal, o papo tá bom, mas a gente precisa fazer uma breve pausa para os nossos comerciais. Daqui a pouquinho a gente volta com o Fala aí Jô dessa noite, com o escritor, palestrante, Master Coach, Sérgio Ricardo. Até já. Estamos de volta com o Fala aí Jô dessa noite, onde entrevistamos o Master Coach Sérgio Ricardo. Sérgio, vamos falar agora de coach. O assunto, é o tema da moda hoje. Parece que todo mundo é coach, mas você é coach já desde 1997, com um treinamento muito mais abrangente, uma formação maior. Me explica um pouquinho sobre esse fenômeno do coach que abraçou o Brasil, vamos dizer assim. Vamos lá. É muito sério falar isso aqui, porque hoje está acontecendo uma distorção dos valores do coach, né? As pessoas estão fazendo coach como opção de renda. Isso não tem nada, e não tem nada a ver isso daí. Eu vejo pessoas fazer propaganda de coach, falar sobre coach e denegrindo a imagem, por quê? Porque, por exemplo, eu não fui me tornar coach porque eu fui atrás de grana. Eu fui me tornar coach porque eu criei um método de tratar as pessoas. E para tratar as pessoas começaram a pedir para mim para ensiná-las a entender o meu método para que elas pudessem ajudar mais pessoas. E eu falei, a maneira de você conseguir fazer as pessoas baterem metas, você tem que usar uma metodologia eficaz. Coach é uma metodologia eficaz para você sair do estado atual para o estado desejado. E eu sou trainer em PNL. Então, eu tive que criar uma escola para ensinar as pessoas sobre o meu método neurosistêmico. E coach e PNL é uma coisa que você, como passar informação, comunicação e edificar a pessoa, ele é muito forte. Ponto. Aí eu me tornei coach. Só que hoje as pessoas acham que coach é vender alguma coisa. Coach não é que nem dentista, que você está com dor e precisa ir no dentista. Coach não é barato. Coach não é para quem não tem maturidade. Coach é muito sério, porque as pessoas têm que ler muitos livros. Você passar por um processo de coach, são 8 meses. Que você fica com o seu coach profissional, o cliente. O coach tem que ter maturidade para aguentar algumas apertadas que vai mexer com a estrutura. E para você fazer isso com uma pessoa, você tem que ter no mínimo 10 mil horas de voo. Então, você que foi fazer um curso de final de semana e nunca mais fez nada e fala que é coach, está atendendo, esquece, te enganaram. Se você não estudou, não atendeu no mínimo 1000 horas, não passou por uns 10 processos aí nas suas mãos, se você não passa por um processo de coach, você não passou por um TCC, se você entrou numa sala que tinha 100 pessoas na sala e você saiu em 2 finais de semana falando que já está... Você não é coach. Você fez uma formação de coach, é diferente. Então, a formação está equivocada. A pessoa que procura o coach para ter dinheiro, não é esse o processo. Você não tem que procurar coach para ter dinheiro. Você tem que procurar coach para você, primeiro, melhorar como pessoa, se instruir. E caso você tenha habilidades, competências e todo um know-how para poder pegar a vida de alguém ou de uma empresa e trabalhar. Então, nos eventos de coach no Brasil, o que aconteceu? São eventos de estímulos. Não são eventos de desenvolvimento. Poucas escolas no Brasil existem cursos de formação de desenvolvimento. O que eles têm são cursos de formação de estímulo. Então a pessoa sai pilhada, achando Blaster Master Coach, fez lá 50 horas de treinamento, 100 horas de treinamento, e acha que tem condição de atender alguém, de desenvolver um processo. Gente, é humanamente impossível. Porque o coach vai ter que trafegar numa linha tênue, perto de psicoterapia breve, perto de psicanálise, perto de terapia, perto de regressão, perto de constelação, perto de psicodrama, mas é coach ao mesmo tempo. Então, por exemplo, é até feio, às vezes, hoje, você falar que é coach. Porque é tanta gente mal formada, mal preparada, atendendo,
Como é a mesma coisa que tem os policiais que são corruptos, tem os políticos que são corruptos. No nosso caso, a gente não é corrupto, né? Mas o coach ele se torna vulgar, se torna uma pessoa chata. Porque parece que desenvolve, mas não desenvolve. Então, na nossa escola, o que acontece? A gente tem um monte de gente de outras escolas que chegam para nós e falam assim, eu não estou seguro, as pessoas estão levantando da minha sala e não estão voltando. Mas por quê? Porque não teve o tempo de maturidade. A minha avó falava o seguinte, para fazer pão, você pega todos os ingredientes, vai lá comprar, mexe a massa, e tem que deixar para a massa crescer. O povo não deixa a massa crescer. O povo acha que enfia o dedo no USB do notebook, faz download, no outro dia sai pronto. Não é assim que funciona. Então, por exemplo, eu faço grupo de estudos com os meus formandos. Tem TCC, tem estudo de caso, tem apresentação, tem banca de TCC, tem examinação, tem clínica. Para depois o cara falar assim, tal. E se um aluno meu fala assim, eu sou coach, ele não entregou o TCC, eu vou na hora na rede social dele e falo assim, você ainda não é coach. E eu não estou preocupado se eu estou perdendo ou se eu estou ganhando. Eu estou mantendo uma coisa que assim, é ético. Sim, e aí a gente entra, você comentou, né, que você abre diversos caminhos, né, ligados principalmente à psicologia, à psiquiatria, à psicanálise. E a gente viu, há um tempo atrás, uma novela onde uma advogada era coach, foi fazer o coach com uma menina, descobriu um abuso sexual, quer dizer... E aí, qual a preparação daquela pessoa para aquilo? Quer dizer, vira uma... Então, é disso que eu estou falando. Eu sou psicanalista, neurofisiologista, constelador, terapeuta, reikiano, coach, PNL. Estudo hoje, no mínimo 3 horas por dia. Hoje. Sou mestre e doutor em coaching. Formado. Então, quando alguém senta na minha frente e eu vejo que o caso não é coaching, eu já falo, vamos parar com o coaching, porque você precisa procurar um terapeuta, um psicólogo ou até um psiquiatra, mas você precisa fazer terapia. Se ela me escolher como terapeuta, vamos em frente. Se ela não me escolher como terapeuta, eu indico ela para muitos terapeutas. Uma pessoa que é coach tem que lembrar que falar de coaching em qualquer sessão é estado atual para desejado na meta, na tarefa. Desenvolvendo consciência e responsabilidade nas metas. Criar um plano de ação, de execução para aquele objetivo. Se entrar no processo de fecha olhinho, sinta-se melhor e tudo mais, já saiu do processo de coach. Entrou numa linha que se a pessoa não é formada naquilo, como é que faz? Só que a gente tem 2 problemas aí, Jô. Muita gente que procura coach hoje deveria estar procurando um terapeuta, mas pelo ego de não mostrar para a família, para a empresa e para a sociedade que está precisando de ajuda, prefere falar que está buscando um coach. Então, a população tem que entender o seguinte, não é vergonha nenhuma fazer terapia. Pelo contrário, é uma bênção você fazer terapia. Se você é acompanhada por um psicólogo, por um terapeuta, é uma bênção. Haja se a gente pudesse ter isso para todo mundo. Com certeza. Então as pessoas têm vergonha. Eu já atendi nas empresas. As pessoas falam assim, olha, ainda bem que você faz terapia. Mas vamos falar que é coach. Eu falei, por quê? Porque meu chefe não pode saber, porque senão aqui nesse lugar aqui eu vou ficar mal visto, mal vista. Olha só como é que está o ego. É aquela confusão que se faz com a pessoa que faz terapia é o louco. Exatamente. Então, muitos executivos preferem falar que está fazendo coach, mas na realidade estão fazendo terapia com ele. Então a gente tem esse problema social. E aí brasileiro gosta de pegar vantagem, gosta de dar um jeitinho, e aí não, a gente dá um jeito aqui, melhorou. Não. Então tem esse problema. O que aconteceu na novela, que eu achei até didático, é para mostrar o que é e o que não é. Porque eu, como psicanalista, vou olhar aquilo e vou falar assim, é ridículo isso daí. Como terapeuta, eu vou olhar e falar assim, como é que o terapeuta, como é que o profissional abandona o paciente e chama a amiga para vir acudir? Então é ridículo essa cena. Essa cena é assim, não cabe, não cabe. Imagina um coach fazendo isso que piorou, né? Piorou. Então, é para você ver o nível que nós chegamos
do despreparo das pessoas que falam de coaching. Porque isso é lamentável, é um despreparo. É mais ou menos nós dois aqui, for discutir lá na Embraer, lá se o avião tem que usar, você fala, cara, você não... Pô, cara, desculpa. Né? Então eu vejo as pessoas despreparadas. Então, quando vai falar de coach, a gente não é melhor que ninguém, mas assim, eu não posso negar que eu tenho mais de 20 anos. E meus cabelos brancos, eu passei quase desses 20 anos, todos os finais de semana dentro de uma sala de aula ensinando. E todos os dias eu atendo no mínimo 4 pessoas em processos de coaching. Há mais de 15 anos. Então, de tanto fazer, por pior que você seja, você fica bom. E as pessoas hoje, 22 anos, 23 anos, 25 anos, 30 anos, se acha Blaster Master, mas não teve 2 anos de atendimento. Nunca passou por um processo terapêutico, nunca passou por um processo de coach. E aí quer fazer ação matadora, como conquistar mais coaches. Gente, você que é coach, está me assistindo assim, coach não se vende. Eu falo isso em sala de aula, em palestras, já falei para milhares de pessoas. Você que é bom não se vende, as pessoas que te compram. Você não tem que se vender. A analogia que eu faço é o seguinte, quando você olha um carro da BMW, da Mercedes, ninguém está te vendendo BMW, Mercedes. Você entra lá porque você quer uma BMW, Mercedes. Agora, os outros carros mais populares, o nego fica, neste final de semana compre, neste final de semana... Não aparece nesse final de semana para vender Mercedes. Porque quando você é bom, as pessoas te indicam. A nossa era do compartilhamento hoje é para isso. Se a pessoa é boa, indica a pessoa. Então, se você for bom, se garanta na sua sessão de coach que todos os seus coaches vão indicar um monte, que é o que acontece comigo. Você não vai ver eu fazendo propaganda, você não vai ver eu fazer... Não vou fazer propaganda. Por quê? Porque eu não dou conta de atender. Então, quando eu vejo as pessoas, não, tem que fazer isso, fazer aquilo, fazer... Desculpa. Você tem que ser bom no coach, não no evento. Deixa o evento lá pro... O cara cantor que nós vamos assistir lá na palestra, lá, o Tony Gordon, o cara é um show, o cara é gostoso de ver, o cara é um carisma. Nós temos que ser bom no nosso negócio. Então as pessoas vão te indicar pela qualidade que você tem no atendimento. Não porque você faz investimento no AdWords, no Facebook, e aparece na rede social fazendo caras e bocas. Porque hoje o que acontece é isso. Um monte de caras e bocas, tá, na hora que você chama para sentar para fazer um processo, você vê que a pessoa não tem cultura. Ela é mal formada mesmo. Então a gente tem que olhar por isso. Será que a pessoa está preparada para falar de coaching? Então eu criei um selo hoje, chama CONAPROD, Conselho Nacional de Profissionais para o Desenvolvimento Humano, que regula a atuação coach, terapia, PNL, treinamentos, RH de empresa, e a gente está começando a atuar no mercado nacional para verificar qual é o processo neurocientífico do treinamento, do facilitador. De tanto que eu estou vendo denegrir a imagem do coach, e eu preciso fazer alguma coisa. Com certeza. E por isso também você tem uma escola que graças a Deus. É modelo para quem realmente tem interesse de fazer, de ser um coach de sucesso. Eu brinco que lá na escola é assim, né? A pessoa foi lá, foi no outro, viu que é legal, é bonito ali, mas não resolve, né? Não tem base. E aí depois que eles fizeram alguns cursos por eles, chegam. Tal. Então a gente tem depoimento das pessoas falando isso. Que a gente faz uma coisa que é chata, é demorada, tem que estudar, você tem que ser bom aluno, mas é em respeito à população. Porque o que eu estou vendo é um desrespeito à população. E a população não tem culpa. A população está precisando. Hoje nós somos o primeiro país no mundo em ansiedade, o quarto em depressão, o terceiro entre terceiro e quinto em obesidade. Então, e a gente é o segundo que mais fica na internet, só perde lá para as Filipinas lá. Então é assim, é muita ansiedade na cabeça do povo. O povo está buscando, vai na igreja, vai no pai de santo, vai no médico, vai no coach, tem que ir em algum lugar. A população está precisando de gente falando de coisas que vão edificar as pessoas. Mas tem que ser sério. E por essa necessidade da nossa população, que teve esse boom do coach. Que é muito mais chique falar, estou indo no meu coach, do que estou indo no meu terapeuta. Sim. Então, o problema é que tem muitos aventureiros de mercado que vendem alguma coisa chamada de coaching, e quem não conhece vai e compra, porque é bonito, está cheio de luzinha, né?
Mas na hora que você senta com um cliente dentro de uma sala, que é só você e ele, e você tem sessões programadas, e a pessoa não avança e você não sabe o que fazer, aí você vai entender o que eu estou falando. Bom, o papo tá bom, mas a gente está chegando ao fim. Sérgio, vamos falar só para encerrar, falar sobre o seu livro, né? Guardião do Cérebro. Isso. O que te motivou e o que ele mostra para a nossa população? O Guardião do Cérebro é um livro que eu estou relançando ele agora. Ele tem todo o processo de como a gente trabalha a cognição, o pensamento, neurogênese, o cérebro dos canhotos, o cérebro dos líderes. Então tem neuroeconomia, neuromarketing, neuroliderança, neurovendas, tudo dentro de um livro, mas principalmente como você atua para fazer uma autogestão do sistema nervoso. Então o cérebro, gente, você pode falar para mim a religião que você for, você pode falar para mim o quanto você tem no banco, se você ama ou não ama, se você se sente bem ou mal, tudo é resultado da sua condição sináptica. Então, essa matéria neurociência comportamental e neurociência cognitiva deveriam ser matérias que você ensina para a criança desde pequeno. É uma matéria que todo mundo devia entender: sinapse, banha de mielina, condição, cerebelo, telencéfalo. Isso aí devia ser coisa de todo mundo conversar. Então, esse livro eu estou trazendo para que a gente possa ter mais afinidade com o nosso cérebro e o sistema nervoso, porque é daí que o resto acontece. Você é a soma e o resultado da sua sinapse. Você não tem qualidade sináptica, sódio, potássio bom, potencial de ação bom, pulso nervoso, esquece. O que a gente está cansado de ver, eu estou vendo um monte de advogado, psicólogo, terapeuta, engenheiro. Os caras têm um monte, são ótimos para as pessoas, são ótimos profissionais, mas para dentro são amadores. Tem doença psicossomática, precisa tomar faixa preta para dormir, senão não dorme. Porque não entende a sua condição sináptica, não respeita o seu sistema nervoso. Então esse livro fala exatamente disso, de como você pode se entender, se respeitar e melhorar a sua cognição através de neurociência comportamental. Maravilha. Bom, pessoal, o papo foi muito bom. Queria só passar para o Sérgio para a sua mensagem final, para o seu encerramento, e te agradeço imensamente a participação aqui no Fala aí, Jô, dessa noite. Eu que agradeço, João. Prazer imenso estar com vocês e deixar uma mensagem para vocês, final de ano, qual foi seu legado? Passou 2019, qual foi seu legado desse ano? Vai chegar 2020, quais são suas metas de 2020? Vai chegar depois de 2021 e seu legado? Então a pergunta que eu deixo: tudo que você realizou até hoje não é nada perto do que você poderá realizar a partir de hoje. Se você quiser entender o quanto é você perto de 100%, primeiro se permita chegar perto de 100%. E como seria você rodar esse software de 100%? Quanto você ia amar mais, entender mais, aceitar mais, viver com mais qualidade de vida e conseguir viver os seus últimos 10, 20 anos de vida, lembrando do nome dos seus filhos, o que você fez na vida e o legado que você deixou. Qual o seu legado de 2019? Maravilha. Sérgio, agradeço imensamente a sua presença aqui no Fala aí, Jô. Quando o assunto é bom, fica o gostinho de quero mais, né? Então, quem sabe, logo, logo o Sérgio volta aqui para a gente falar muito mais sobre coach, sobre neurociência e muito mais, porque histórias existem para ser contadas. Muito agradecido pela sua presença e o Fala aí, Jô dessa noite fica por aqui. A semana que vem a gente volta com mais um Fala aí, Jô aqui na rede Connect TV. Até lá e uma boa noite.